Fala meus devs, como é que vocês estão? Por aqui tranquilo. Bom, depois de um tempinho meio sumido, volto para trazer as novas atualizações de como está o nosso novo projeto, o Queen of Dragons, um beat'em up 2D estilo clássico. E já adianto que não tivemos nenhum progresso novo, nenhuma feature ou movimentação nova, nem nada do tipo. Mas então, o que foi feito? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar de IA. Calma, não é nada de Midjourney, nem ChatGPT ou esses cover de IA que tá surgindo por aí a rodo. É apenas a IA dos inimigos que estarão dentro do nosso jogo. O problema é que a nossa antiga IA funcionava, mas ela tinha um grande porém, escala. Ela não era uma IA que permitia ser modificada com facilidade, ou seja, retirar ou colocar novos comportamentos dos nossos inimigos. Era um código truncado, que não tinha manutenção fácil, e isso já estava gerando graves problemas para o jogo, pois algumas implementações estavam confusas e ruins de usar. Como era tudo dentro de um código geral, um único script que cuidava de tudo, estava muito complicado para fazer essas manutenções, e a gente decidiu então dar um passo para trás, para que no futuro possamos dar um salto grande sem problema. Então a nossa antiga IA assinou um contrato com o Vasco e deixamos ela para começar uma nova do zero. E para isso fizemos uma pesquisa breve de alguns métodos de IAs mais comuns usados na produção de jogos e chegamos à conclusão de que o mais viável para nós seria o modelo FSM. FSM de Finite State Machine, ou Máquina de Estados Finitos. Aqui tem uma breve descrição de como ela funciona no Wikipedia, e é exatamente como se fosse um cérebro que comanda uma operação atual e realiza as funções dela. Esse estado atual pode ou não chegar a uma conclusão e mudar para outra função. Nossa, não entendi nada que você falou. Tá, vou desenhar que talvez fique um pouco melhor. Bom, então aqui na nossa representação bem básica do que seria a FSM, nós temos o cérebro, que vai rodar algumas outras funções, mas a principal função é que ele rode e opere o estado atual. Por exemplo, a gente pode definir que o estado inicial seria o de perseguir. Então o inimigo vai começar com o estado atual perseguindo o jogador. Se o jogador entrar na linha de ataque do inimigo, por exemplo, se ele fez algum pulo ou alguma ação que jogou ele para perto do inimigo, então a gente já pega e troca para o estado de atacar. Sai o estado de perseguir, entra o estado de atacar. E quem vai fazer essas operações é o cérebro. Ele que vai comandar. Os estados só vão dizer: já terminei o que eu tinha que fazer aqui, pode ir para o próximo ou qualquer um que você quiser. Então desse jeito a gente pode definir até porcentagens, por exemplo, 30% para pular, 30% para atacar e 40% para defender. Então, quando a gente se aproximar o suficiente do jogador, a gente verifica qual dessas porcentagens aqui vai bater. Aí, por exemplo, caiu a de pular, então a gente pega, coloca ela como estado e o inimigo vai pular, fazer a ação dele e depois ele volta para perseguir ou para se aproximar do jogador. E basicamente isso. E isso funciona de um jeito infinito num loop que sempre vai ficar alternando entre essas ações até que o inimigo morra. É basicamente isso. E aqui temos os estados iniciais dos nossos dois primeiros inimigos, que são o Goblin e o Goblin com escudo. Então temos o Chase, o Surrounding, o Approach, Jump, Side Jump, Ataque, Shield e o Counter, que seria um ataque enquanto ele está usando Shield. Estamos trabalhando as trocas de estados com algumas condições, como o jogador estar dentro do campo de visão do inimigo. Desse jeito ele fica apenas perseguindo o jogador sem tomar nenhuma ação. E se ele ficar muito tempo nisso, ele passa para outro estado, que seria o de aproximação, onde ele vai chegar perto o suficiente do jogador para realizar uma troca de estado. Seria o estado de ataque ou o estado de shield. Esse estado, como tem nesse Goblin aqui, tem tantos por cento de atacar e tantos por cento de usar o shield. Se o jogador atacar ele enquanto ele estiver no estado de usar o shield, ele vai negar o dano e logo em seguida vai revidar o golpe como se fosse um counter, mas é só um ataque normal. Como se fosse um ataque normal. Então depois ele simplesmente volta para o estado de perseguir e assim a gente tem o nosso loop completo ali, fechadinho da movimentação dele. E a FSM funciona basicamente assim. Temos o nosso cérebro e temos os estados que o cérebro passou a operar e fazer com que pareça realmente uma IA pensante. É basicamente como o animator da Unity funciona. Aqui a gente tem os estados, que
tocam as animações. A gente pode colocar certas condições para que elas aconteçam, como tem essas duas aqui, ou a gente pode simplesmente trocar elas direto. E assim a gente vai trocando as animações e é como se fosse a nossa FSM. A gente vai trocando os estados, o inimigo vai atacar, ou vai pular, ou vai defender e tarará. E depois de um bom período testando e ajustando essas novas condições de IA usando a FSM, que agora é muito mais flexível e muito mais adaptável para as futuras mudanças e manutenções, a nossa IA ficou assim. Então, como vocês podem ver, a nossa IA já está muito mais legal do que era antes, tanto visualmente como falando de código em si. Mas depois de testar um pouco, a gente viu que isso não seria suficiente. Então, o meu parça que está trampando comigo no game, que ele manja muito mais de game design que eu, tem muito mais esse feeling de saber se as coisas estão boas ou não. Ele veio trocar ideia comigo, daí mostrou todos os porquês que a gente precisava fazer, né? Então decidimos mudar alguns comportamentos mais básicos para que eles ficassem mais interessantes, mais divertidos e mais polidos. Até porque ter uma boa IA em um jogo beat'em up é essencial para que a gameplay fique gostosa e não fique truncada e sem graça. Alguns movimentos como o pulo irá realmente mudar a altura que o inimigo está, tanto para cima ou para baixo, ele não vai só simplesmente subir e descer sem mudar a movimentação. E atualmente a nossa IA só se move um eixo por vez, ou seja, ela só se move na vertical ou na horizontal. Então a gente vai ajustar isso para que ele possa se mover na diagonal também, para que não fique tão sem graça essa movimentação. A gente vai mexer no pulo do jogador também. Atualmente ele pode pular e ir para a direção que ele quiser, né? Direita, esquerda, tanto faz. Isso no ar. Então a gente vai fazer com que o pulo seja uma direção fixa, seja como se fosse um lançamento mesmo. Se você pular para a esquerda, seu personagem não poderá se mover no ar durante esse trajeto até que você termine, caia no chão. A única coisa que você vai conseguir fazer quando estiver no ar é poder atacar. Além do mais, a gente já vai adicionar um estado extra para os nossos inimigos, porque a gente reparou que quando ele entrava no estado de approach, que seria aproximação, mas o jogador ainda ficava longe o suficiente correndo dele, ele nunca ia sair desse estado. Ele ia ficar para sempre no approach e nunca ia fazer nada. Então a gente decidiu que a gente vai colocar uma ação de pulo, ou seja, ele vai dar um pulo para cima ou para baixo, ou um pulo lateral para se aproximar e conseguir atacar do jogador. Basicamente é isso. Essas foram as mudanças. Demorou bastante tempo porque foram mudanças bem pesadas. Teve muita refatoração no código, mas questão da parte técnica de código mesmo, porque os assets já estavam prontos, a gente só teve que pra gente implementar no game. Então depende de tudo de mim. Como eu só consigo fazer isso depois do trabalho, no tempo livre que eu tenho, então acaba que demora mesmo, fica esse tempo todo sem os devlogs aí, mas a gente tá trabalhando no projeto. E o rumo que a gente tá tomando agora tá muito bom, porque com essa nova IA a gente consegue, por exemplo, se a gente quiser fazer um inimigo ranged, a gente aumenta o campo de visão, aumenta o range do ataque dele, e a gente precisa testar, mas basicamente é isso. A gente precisa ter poucas mudanças para a gente trazer um inimigo novo. E a ideia é justamente essa, que a gente não tenha muito trabalho de código, a gente só precisa colocar os assets e já vai funcionar tudo zero bala como deveria ser. E bom, é isso que a gente tem para esse devlog. A gente vai continuar nessas novas mudanças aí até que tudo do jeito que a gente quer, para trazer uma gameplay bem polida e bem divertida de jogar. Bom, e é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra gente entender que você tá gostando do conteúdo. O YouTube também ajuda a mostrar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. E quer acompanhar nossa jornada, nosso desenvolvimento desse projeto aí, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e seja muito bem-vindo. E é isso, galera. Valeu!